Olá, seja muito bem-vindo. O JR Entrevista começa agora e hoje o nosso convidado é o deputado federal João Campos, do Partido Socialista Brasileiro, PSB de Pernambuco. E entre as atividades parlamentares, o deputado faz parte da comissão externa que acompanha o Ministério da Educação e é presidente da Frente Parlamentar Mista da Renda Básica. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, deputado. Eu gostaria de começar exatamente com esse tema que o presidente Jair Bolsonaro suspendeu as negociações do programa Renda Brasil. Como que o senhor vê essa discussão? Primeiro, agradecer, Tiago, a você, Yuri, a oportunidade de estar aqui, quem está nos acompanhando também, e falar de um tema que é tão relevante como a renda no Brasil. O Brasil já vivia um momento desafiador do ponto de vista socioeconômico, onde a gente tinha mais de 12% da sociedade desempregada, onde a renda já era um desafio e com a pandemia se torna ainda maior. Hoje são 120 milhões de brasileiros no auxílio emergencial. Desses, 40 milhões recebem o Bolsa Família. Qual é a grande preocupação? Se o auxílio emergencial acaba da noite para o dia, nós teremos 80 milhões de brasileiros, que são os 120 menos os 40 que estão no Bolsa, sem nenhuma fonte de renda. Dá mais de 40% da população do país que não tem fonte de renda para poder sobreviver. Então, isso, além de um enorme problema social, é um problema econômico também. Como é que vai manter a indústria, manter as atividades sem essa proteção? Por isso que eu acho que é importante ter um programa que continue para além do auxílio emergencial. Deputado, o senhor fala 120 milhões, qual que é o cálculo que o senhor está fazendo? Porque o Ministério está pagando para cerca de 65 milhões de pessoas. O senhor está falando também das famílias, qual que é esse cálculo? São 65 milhões de CPFs que recebem ou de contas que são depositadas dinheiro. Mas vou dar aqui um exemplo para ficar claro a diferença entre as contas e o número de beneficiários. Um pai e uma mãe que tem 3 filhos. São 2 contas, mas são 5 beneficiários, porque os filhos também são beneficiários e fazem parte desta proteção. Então, que são impactados diretamente são 120 milhões. No Bolsa Família, por exemplo, são aproximadamente 13 a 14 milhões de famílias e mais de 43 milhões de beneficiários. Então, e aí nós estamos falando de mais da metade da população brasileira. Então, o senhor acha que a prorrogação tanto do auxílio emergencial como depois a continuação de um programa, que seja o Bolsa Família ou que seja o Renda Brasil, é extremamente necessária na sua avaliação? É extremamente necessário. O Brasil é um país de renda média, mas a gente olha qual é a porta de entrada para o auxílio emergencial. É uma renda per capita de meio salário mínimo. Então, se tem 120 milhões de brasileiros que são beneficiados, tem 120 milhões de brasileiros que têm uma renda per capita inferior a meio salário mínimo. Isso mostra o tamanho do desafio e da desigualdade que nós temos no país. Eu acho que a gente tem um desafio de fazer a inclusão produtiva do jovem, de poder melhorar a qualificação do ensino técnico no Brasil, que ainda só 8% da população termina o ensino médio e o técnico de maneira concomitante. Quando a gente olha para exemplos da Europa, como a Alemanha, a Suíça, a Áustria, dá 50% a 60%. Então, a gente tem vários desafios de empregabilidade, de formação, mas o maior deles, e o emergencial nesse momento, é o da renda. Então, tem que ser ampliado. O Bolsa Família, ele protege 20% da população mais pobre. Mas nós temos, além da pobreza crônica que o Bolsa Família protege, uma pobreza transitória no Brasil. E para fazer essa proteção, que aí embarca as pessoas que estão desempregadas ou que são trabalhadores informais, que não têm a proteção da CLT, por exemplo, para você ter acesso a um abono FGTS, a um seguro-desemprego, você tem que ter um emprego. Se a gente tem mais de 40 milhões de informais no Brasil, como é que a gente vai... A CLT não protege essa pessoa, a gente tem que dar uma proteção diferente e que eu acho que passa por um programa maior de proteção de renda. Agora, se a ideia, então, é emendar, né, com ampliação por alguns meses do auxílio emergencial até a gente estabelecer um programa de renda mínima para passar essas pessoas da renda emergencial para a renda mínima, qual a ideia que o senhor tem nesse momento de extensão do auxílio emergencial, visto que o dinheiro, segundo o governo, já está acabando, não tem como manter no nível atual? 250 bilhões, né, em 5 meses. A conta é simples, são 33 bilhões que o Bolsa Família custa no ano. O auxílio emergencial custa aproximadamente 50 bilhões por mês. É uma conta grande. Mas o momento que a gente vive é o maior desafio de todas as gerações vivas. Então, a gente não pode imaginar que o desafio agora é principalmente fiscal. Não, é principalmente social, de você poder proteger e evitar que a sociedade vire um flagelo do dia para a noite. Então, tem que haver essa proteção.
O que é que eu defendo? Que até dezembro, enquanto dura a calamidade pública, o auxílio emergencial funcione no caráter de R$600. Enquanto dura a calamidade aprovada pelo Congresso, dura também o auxílio emergencial. E que seja feita de uma transição... R$600. De R$600. E que seja feita uma transição para poder proteger o enxugamento do auxílio emergencial para um auxílio permanente. E aí a gente tem que fazer uma discussão de país. O quanto o nosso país aguenta de fazer uma proteção que seja justa socialmente, mas responsável fiscalmente. Ninguém quer quebrar o Brasil, a gente quer proteger os brasileiros. O que eu defendo é que a gente possa discutir quantos por cento do PIB a gente vai comprometer, é 2,5%, é 3%, é 4%, e a gente discutir as fontes. A gente tem, por exemplo, 300 bilhões de reais que são, por ano, são dados de isenção fiscal. A gente pode fazer uma discussão de se é isso tudo mesmo que a gente tem que dar, ou não pode tirar 10% disso, dar 30 bilhões. A gente tem mais de 250 bilhões parados nos fundos só para gerar superávit, que não são utilizados. A gente tem uma despesa, além do teto constitucional de remuneração, que isso daí dá 8 bilhões de reais, se a gente olhar os três poderes. Enfim, tem muitos mecanismos que podem ajudar a financiar. Você pode fazer a taxação das grandes fortunas. São 22 mil pessoas brasileiras que têm grandes fortunas e que a gente pode discutir uma tributação que garanta, em 10 anos, perto de 1 trilhão. Então, tem caminho, sim, para financiar. O que eu acho que é primordial é a gente primeiro ter a compreensão que o maior problema do Brasil é a desigualdade. A gente não pode ser o campeão da desigualdade no mundo como a gente é, o 6º país mais desigual do mundo. A gente tem que encarar isso e buscar como resolver. E reinventar essa lógica de distribuição de renda no Brasil, deputado, que passa pela reforma tributária também. Mas por que esse tipo de proposta não passa no parlamento? O senhor falou que de várias possibilidades de conseguir captar mais recursos, mas essas propostas dificilmente são discutidas e passam no parlamento. O que o senhor sente lá dentro do Congresso Nacional? Eu sinto que hoje, por exemplo, a discussão de uma matéria como a taxação de grandes fortunas ou lucro e dividendos, que estava tão distante, parecia uma pauta utópica, né? Aquele sonho distante, eu acho que hoje é quase consensuado. Eu acho que todo mundo concorda que a gente não deve aumentar a carga tributária de maneira linear para os brasileiros. Que a gente não pode aumentar uma carga tributária sobre consumo, por exemplo. Mas sobre grandes fortunas, que você não tem nenhuma tributação, só o Brasil e a Estônia no mundo não tributa lucros e dividendos, por exemplo. Então, eu acho que agora é o momento de poder fazer essas correções e de poder trazer. Eu acho que o Congresso, neste momento, ele está num momento mais propício para poder fazer essa discussão e poder votar uma pauta desta dimensão. Repito, a proteção social, ela não é antagônica à correção fiscal, à proteção fiscal. Elas têm que andar de maneira unidas. E tem caminho para fazer isso. E eu acho que o desafio do Congresso é criar esse consenso de uma proposta que seja justa socialmente e responsável fiscalmente. E esse consenso que estamos tentando criar no parlamento em torno da reforma tributária, já em discussão, já tivemos testado e aprovado na discussão do novo Fundeb, que garante recursos para a educação básica. Houve ali um consenso, senadores, deputados, valorizando a educação. O senhor acha que é o início do caminho para combater a desigualdade social do país? Eu acredito na educação como instrumento mais poderoso para poder construir futuro. Agora, a educação, ou a gente começa a fazer no presente, priorizar no presente, ou nem futuro tem. O futuro chega e a educação não chega junto. O Fundeb foi a votação mais importante que eu dei enquanto deputado, foi o novo Fundeb. A gente criou um mecanismo de financiamento da educação, garantido na nossa Constituição, que a União cresceu de 10% para 23%, com a priorização na primeira infância, e o que é mais importante, nós conseguimos criar um modelo mais redistributivo, que é isso, você coloca mais dinheiro onde é mais pobre, e você coloca um parâmetro de qualidade de gestão, que é o seguinte: você quer receber recursos para a educação? Então você tem que criar na sua rede mecanismo que bonifique a boa prática de gestão educacional. O Estado tem que criar uma rede, como só Pernambuco e Ceará tem no Brasil, meu estado de Pernambuco e o Ceará, que é uma rede de suporte técnico. A Secretaria Estadual cria uma rede de suporte técnico para as gestões municipais de educação, para poder auxiliar no modelo de governança, no modelo de gestão por resultado, no modelo de desenho
para reorganizar a rede de ensino e poder dar um bônus para um professor, para uma escola que bata a meta, por exemplo. Então, fazendo isso, você valoriza também não apenas o ensino por si, mas o desejo de melhoria da gestão educacional, que eu acho que é uma marca que a gente tem que colocar no Brasil. Bom, eu quero lembrar você que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Eu gostaria de voltar um pouquinho na questão da renda básica. O presidente disse que não vai enviar a proposta que estava sendo preparada pelo Ministério da Economia ao Congresso, porque tira dinheiro dos pobres para sustentar os paupérrimos, justamente falando sobre alguns programas sociais, como abono salarial, seguro-defeso, farmácia popular, que seriam todos extintos para levar os recursos para o Renda Brasil. O senhor acha que acabar com esses outros programas sociais para criar o Renda Brasil, haveria apoio no Congresso Nacional? É um tema polêmico, a unificação dos benefícios sociais ou dos programas de transferência de renda em apenas um, de maneira tão rápida. Muita gente até concorda, mas discorda que seja feita do dia para a noite e unificar tudo. Eu sempre disse, eu acho que a transferência de renda no Brasil não pode ser o pobre financiando o extremamente pobre. Eu acho que o nosso desafio é maior do que esse. O extremamente pobre sempre vai precisar mais, mas a gente tem que tirar de quem é rico para colocar lá, e não de quem é pobre para colocar lá. Então, essa afirmação tem sim algum sentido, e isso também não impede que o programa seja feito e desenhado. É só o debate do financiamento dele que tem que ser bem feito. E aí vai entrar o teto de gastos, aí entra quais são as fontes, e eu acho que tem caminho para a gente fazer um programa que gira em torno de 150 bilhões de reais, por exemplo, em que você pega fontes existentes, reorganiza ela e garante a proteção de renda. Então, não brinque, o maior desafio que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos é o desafio da renda. Nós hoje, se o auxílio acabar, eu repito, 40% da população, 80 milhões de brasileiros, não vão ter renda. Como é que a gente segura a indústria brasileira, o comércio brasileiro, a geração de emprego, se não tiver renda? Então, a renda tem que ser melhor discutida no Brasil. Então, eu defendo que o governo federal possa apresentar, sim, uma proposta e que essa proposta seja debatida, aperfeiçoada dentro do parlamento. É assim o mecanismo. Quem executa as políticas públicas são os governos executivos, sejam a prefeitura, estado ou a União. Quem faz a discussão do modelo pode ser o parlamento. Então, eu acho que deve ser apresentado. Agora, o Fundeb, ele precisa ainda de uma regulamentação que vai ser feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a preocupação do senhor, pensando nos pontos, nos principais pontos dessa regulamentação que são mais sensíveis, que devem ser preservados? Nós primeiro temos que ver um Ministério da Educação que dialogue com as redes de ensino, estadual, municipal. A gente viu no último ano um Ministério da Educação que se envolveu em muitas polêmicas e em pouca produção, pouco resultado. A educação precisa de cuidado, de gestão, de priorização. Então, esse diálogo é fundamental. Por quê? Quem é responsável pela educação básica no Brasil são os estados e municípios. O Fundeb é um mecanismo de financiamento, é um fundo, como o nome diz, é um fundo para financiar a educação. Então, para organizar a regulamentação, vai ter que ter um diálogo permanente com o Concede, com a Undime e com os representantes dessas redes e que possa ser feita, aqui eu digo, eu acho que a palavra de ordem tem que ser de maneira célere, a gente não pode perder tempo. Cada dia perdido é um dia que um jovem, uma criança, não um, mas milhões de jovens e crianças vão deixar de ter a sua educação melhorada. Então, tem que ter um diálogo intenso e uma velocidade acelerada para a gente não perder tempo. Deputado, com a aprovação do novo Fundeb, aí nós vamos ter recursos na educação da ordem de que, acho que na história do país não teve uma outra janela de oportunidades tão grande com tanto volume de recursos. Só que muitas vezes esses recursos também são utilizados para pagar salários dos servidores. Como que o senhor vê essa possibilidade? Veja, é natural, a educação ela se faz de conhecimento e de pessoas. Você precisa de um professor qualificado para poder ensinar uma turma de alunos. Então, a maior despesa da educação naturalmente vai ser a despesa com o pessoal, porque ela é feita por pessoas, aqui eu repito. Mas a gente tem que ter um entendimento de que a valorização do profissional da educação, ele se dá em multidimensões.
A gente precisa ter uma infraestrutura adequada, a gente precisa ter um plano de carreira, tem que ter uma remuneração, tem que ter o reconhecimento na sociedade. Para mim, a profissão mais nobre que existe é uma profissão de professor. O professor, na minha visão, ele é uma autoridade acima de qualquer autoridade. E eu acho que isso a gente precisa entender para poder valorizar o magistério no país. Não apenas na remuneração, também na remuneração, mas em muitas outras áreas que os professores merecem. Mas o Fundeb, ele naturalmente é assim e continuará a ser como um mecanismo importante de financiamento da educação e de financiamento das despesas de pessoal na educação. Deputado, o Ministério da Educação poderia ter feito algo diferente ou tomado alguma atitude em relação à pandemia, na forma que as aulas foram encerradas, com os alunos mais pobres não conseguindo acompanhar aulas online, muitas escolas públicas no país inteiro fechando, sem dar aula online, sem dar alguma opção para os alunos, enquanto as escolas particulares, a maior parte dos estudantes, continuou acompanhando, tendo aula em casa. Quer dizer, o abismo educacional parece ter ficado ainda mais amplo durante essa pandemia. E qual o trabalho, como o senhor avalia a ação do MEC na pandemia? O Ministério da Educação errou muito na pandemia e podia ter acertado muito mais. Quando vem a pandemia, de maneira imediata, a gente pensa e se preocupa muito com a saúde. Afinal, é um desafio sanitário. Mas a educação nunca pode estar em segundo plano, nunca. Assim como a saúde está na prioridade, a educação também tem que estar. E a gente viu uma inação, falta de ação, falta de preocupação por parte do Ministério. Nós temos algumas pesquisas que mostram que mais de 90% dos jovens da classe AB têm acesso à internet, enquanto que 60% da DIE não tem acesso. Dos que têm acesso, a grande parte tem de maneira inadequada, ou a qualidade da conectividade, ou o aparelho que acessa é um smartphone simples, não é um computador, e o ambiente de estudo nas casas não é adequado, principalmente para as pessoas mais pobres. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente demanda um desafio para poder proteger esse jovem. Ele não pode ser penalizado pela desigualdade nesse momento. Então, o Ministério, só depois de mais de 5 meses, que discutiu uma plataforma gratuita online no Brasil inteiro e com o uso de dados para o estudante de baixa renda. Se o Ministério tivesse, por exemplo, lançado logo no início da pandemia um ata de registro de preço ou um programa que ele desenvolveria uma plataforma e distribuiria de maneira gratuita para as redes municipais e estaduais, poderia ter dado muito mais velocidade e menos custo, porque imagina o que é. Cada um dos 5.500 municípios brasileiros desenvolveu uma metodologia de ensino remoto, uma ferramenta, um mecanismo de treinar o professor para aquela aula. Isso o Ministério podia ter centralizado, da mesma forma que para a retomada das aulas presenciais, o Ministério tem que centralizar o debate. Imagine o que é, mais uma vez, cada município construir um plano de retomada, contratando um sanitarista, um médico especializado em doenças infecciosas e por aí vai. Se a gente podia ter o Ministério fazendo vários planos diferentes, para níveis de escola diferentes, condição climática diferente, e oferecendo aquilo para os municípios, e os municípios só adequariam. Então, precisa ter uma política centralizada de apoio, e o Ministério não fez isso. Para a gente encerrar o bloco, o senhor vê possibilidade de retorno das escolas ao funcionamento normal? Isso é um debate que está sendo feito. Eu acho que é preciso ter muita cautela e entender que, primeiro, hoje a gente já tem um reflexo grande, tem uma pesquisa recente feita por uma entidade institucional muito grande no Brasil, que mostra que o nível de ansiedade, transtornos que derivam da ansiedade nos jovens, passa de 70% dos jovens. Está difícil para eles ficarem em casa, né? Exato, estão com um tipo de ansiedade. Isso pode ter um comprometimento grande na aprendizagem desse jovem. Pode deixar sequelas grandes. Então, é preciso já ir construindo um plano de retomada. Mas esse plano, ele certamente vai ter que existir no modelo híbrido, onde alunos que tenham algum tipo de risco crônico ou que, por exemplo, um jovem que more com os avós de idade que não pode expor os avós. Então, ele vai ter que ter o direito de ter uma aula remota, mas alguém que possa frequentar com todos os cuidados. Então, eu acho que o mais importante, a gente não pode politizar esse debate. Ele tem que ser feito estritamente na técnica. Não é porque eu tenho uma convicção política
disso ou daquilo que eu tenho que me posicionar dentro do campo da política. Não. Obrigado. Não vamos politizar o debate da volta às aulas e vamos fazer no campo da técnica. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um pequeno intervalo e na volta à pauta é o meio ambiente. Não saia daí. E estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje o deputado federal João Campos, do PSB de Pernambuco. Deputado, você é integrante da CPI do derramamento de óleo, né, que investiga aquele vazamento de óleo no Nordeste brasileiro, que poluiu as praias brasileiras, e a gente não teve uma conclusão dessa investigação. Em que pé está essa investigação? Nós tivemos a oportunidade de criar a CPI que investiga o vazamento de óleo no Nordeste, depois se espalhou ali para boa parte do litoral brasileiro. E estávamos fazendo um trabalho com muito afinco, já com vários elementos ali que poderiam evidenciar não só a origem, mas também os erros e acertos na condução por parte das autoridades naquele processo de vazamento. E veio a pandemia e todas as comissões foram suspensas da casa. Então, por força de uma determinação da mesa, Comissão da Educação, de Justiça, todas, inclusive as CPIs. Então, agora, nós não estamos mais podendo analisar os documentos sigilosos e poder fazer isso até que a atividade das comissões volte. Mas nós tínhamos 3 objetivos e estávamos já muito perto de poder divulgar isso, que é, primeiro, investigar a origem do vazamento de óleo, de poder acompanhar... Isso já se mostrou ser muito difícil, né? Tem uma dificuldade grande pela própria morosidade da decisão de identificar aquilo como um desastre de dimensão nacional. Aí, no caso, foi o Ministério do Meio Ambiente que demorou. A gente caminha para, enfim, pelas evidências que se mostram, tem se consolidado de que há sim uma demora, não só na reação, mas no início da investigação daquele vazamento. A partir do momento que 3 ou 4 pontos foram coletados em praias diferentes e viu que era o mesmo óleo, isso aí já pode caracterizar uma dimensão para além do razoável ou dimensão nacional dentro de um vazamento como este. Então, esse era um ponto. O segundo ponto é poder analisar o feito e o que deixou de ser feito, o que foi feito de maneira célere ou demorada por parte das autoridades responsáveis. Isso a gente está acompanhando cada uma das esferas federativas, esse ponto. E, por fim, nós temos um interesse na CPI de poder legar ao Brasil um modelo de segurança e de proteção da costa, um modelo de financiamento para a proteção de desastres ambientais como esse e de modernização da nossa legislação, de tratados internacionais do direito marítimo e de petróleo, que o Brasil não é signatário. Então, digamos que o Brasil é o 10º produtor de petróleo do mundo, mas tem uma defasagem institucional e de proteção da legislação muito grande. Nós não podemos aceitar tanta produção de petróleo na nossa costa e o Estado brasileiro não está protegido para se defender de um eventual desastre como esse. Por exemplo, qual que é os aprimoramentos que, na sua avaliação, precisam ser feitos? Que outros países têm? Por exemplo, o Brasil não é signatário de um fundo que é uma espécie de seguro, que a partir do momento em que há um desastre com óleo no mar, esse fundo pode bancar todas as ações mitigadoras. E aí ele faria de maneira imediata, ele bancaria toda a operação de limpeza, de contenção, de indenização de quem foi culpado. E depois de identificado quem é o culpado ressarciria o fundo. Nós não temos esse fundo no Brasil. Temos, inclusive, uma dívida com a Petrobras, né, que fez esse trabalho e espera ser ressarcida. Exato, a Petrobras fez esse trabalho, o governo, parte dele, né, a grande parte foi feita pelos governos municipais e estaduais. A Petrobras assumiu a parte executiva enquanto governo federal, mas é um próprio polo complicado, porque a Petrobras é produtora de petróleo na costa brasileira. Até o fim das investigações você não poderia descartar nada. Então imagine o que é você insta uma empresa a ajudar sem saber nem se ela tem alguma responsabilidade ou não por isso. Mas os exames de laboratório mostram que não seria um petróleo, né, da Petrobras, ou refinado, ou explorado por ela. Mas onde o trabalho da CPI, até onde chegou já, a gente tem algumas hipóteses sobre a origem desse óleo? Tem uma hipótese que é evidente, que é um óleo de alta densidade e que a característica de composição dele indica
para uma produção em poços que são de fora do Brasil. Um dos estudos cita um poço com característica na costa africana e outros na Venezuela. O fato é que se o petróleo foi da origem desses países, não é que ele vazou nesses países e escorreu até o Brasil. É que ele foi transportado por um navio, retirado desse país, e no transporte ele vazou em algum local próximo ao Brasil. E é esse o trabalho que, junto com a Polícia Federal, a Marinha do Brasil e a CPI, está acompanhando para poder chegar à conclusão, rodando vários modelos, tendo acesso a imagens de satélite, buscando cooperação internacional, para descobrir exatamente qual é o culpado. A maior parte disso se dá em caráter sigiloso e, como eu disse, a comissão só poderá finalizar quando for retomados os trabalhos dela. Com relação ao rompimento da barragem de Brumadinho, qual foi o trabalho que o senhor fez de acompanhamento dessa situação? A Câmara dos Deputados, ela fez uma comissão externa e uma CPI e pôde fazer uma série de audiências, de escutas, de diálogo, quebrou o sigilo de várias pessoas, identificou crimes praticados por gestores naquela época, inclusive informações de pessoas sabendo que existia aquele risco, mas quantificando quanto seria para evitar aquilo ou quanto seria se o desastre acontecesse, a indenização por aquilo. Então, imagino que as pessoas fizeram conta de quanto custava uma vida. Isso é muito, muito grave e criminoso. A CPI conseguiu, no final do trabalho, propor um novo marco de segurança de barragens e de mineração no Brasil, em que a gente já pôde apreciar ele na Câmara dos Deputados. E, infelizmente, isso não foi feito antes, porque já tinha havido, 2 ou 3 anos antes, o desastre de Mariana, e esse trabalho não tinha sido finalizado. O de Brumadinho, não. Conseguimos avançar, finalizar e aprovar uma legislação que faça essa proteção. Mas agora tem a legislação aprovada. O que garante que ela vai ser aplicada? Não temos ainda o risco de novas tragédias do tipo? Esse é o grande desafio do Brasil, né? Tem lei para tudo e muitas das leis não são cumpridas. A barragem de alteamento a montante, que foi do caso do desastre de Brumadinho, ela é um tipo completamente precário de infraestrutura e que é proibido em vários países. Um país que tem atividade sísmica, por exemplo, de terremoto, não pode fazer, como no México, no Japão, é proibido construir barragens desse tipo. Então, é um risco muito grande, porque você tem que fazer o descomissionamento de diversas barragens que existem desse tipo, podem estar, inclusive, desativadas, como uma delas estava, mas ainda apresenta um risco iminente de ruptura, pode apresentar, devido à fragilidade do sistema construtivo. Então, eu acho que o nosso desafio enquanto país, não apenas na área de segurança de barragem, mas é mais do que fazer lei, é cumprir lei, é ter bom senso pelas pessoas e não imaginar que uma empresa como a Vale, que tem uma capacidade financeira imensa, ela não pode fazer conta da vida das pessoas, ela tem que fazer a conta da segurança. E na engenharia, eu sou engenheiro civil de formação, a gente não pode permitir que as pessoas corram risco. Isso é inaceitável. O senhor também está envolvido nas discussões sobre a ajuda financeira emergencial ao setor cultural. Como o senhor tem visto as discussões para distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc em torno de 3 bilhões de reais? Foi uma grande conquista do Parlamento, foi iniciativa da Câmara dos Deputados de fazer a interlocução com o setor cultural. O setor cultural certamente é um dos mais atingidos na pandemia, porque a cultura vive de aglomeração. Num espetáculo de teatro, você precisa ter o público. Num show, você tem também uma plateia que aglomera. Para fazer uma exposição fotográfica, tem que juntar pessoas. Então, a cultura vive de pessoas e as pessoas precisam se aglomerar. Então, imagine que vai ser uma das últimas atividades a poder voltar ao normal. E é preciso construir uma proteção. Nós construímos isso. A Lei Aldir Blanc faz uma proteção para diversas formas de produção cultural, garantindo um auxílio para essas pessoas, garantindo uma linha de crédito especial, com a taxa de juros especial para isso, garantindo um valor para os centros de formação de cultura, o teatro, a associação cultural. Então, como é que a gente conseguiu fazer? Primeiro, ouvindo. O político tem que saber ouvir. Nós escutamos o setor cultural, identificamos a prioridade, conseguimos construir dentro do parlamento texto e fazer articulação para poder passar. Então, foi uma grande vitória a Lei Aldir Blanc e que quem sai ganhando com isso é o setor cultural, que tanto merece e precisa do apoio. Obrigado, deputado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco, a articulação política dentro da Câmara dos Deputados. Continue com a gente.
O JR Entrevista está de volta. E o nosso convidado hoje é o deputado federal João Campos, do PSB de Pernambuco. Deputado, a oposição, a esquerda, tem feito uma dobradinha com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em muitas situações. Como é que fica para a disputa agora na presidência da Câmara para o ano que vem? Deve ter um candidato de esquerda, um candidato de centro. Como é que deve ficar essa situação se a gente deve enfrentar também, a esquerda deve enfrentar um candidato pró-Bolsonaro também na casa? Como é que fica essa disputa na presidência da Câmara? Yuri, o debate é muito dinâmico e ainda parece cedo para ter uma certeza de como será o cenário. Mas já está acontecendo, né, o debate? Ele acontece, é dinâmico, a cada dia uma novidade. Eu imagino que a esquerda vai prezar por um caminho que fortaleça o parlamento. Fortalecendo o parlamento, você fortalece a instituição, a democracia e a possibilidade de contraponto, inclusive, quando necessário, com a presidência da República. Então, a esquerda deve caminhar por esse caminho, mas é cedo para dizer como vai caminhar, quais serão os nomes. O fato é que o fortalecimento do parlamento deve ser uma pauta de todos os deputados. Você fortalecer o parlamento, fortalece cada um que lá está. Quer dizer que, então, nesse momento, né, vamos falar do cenário de momento, porque até o fevereiro do ano que vem tem um tempo razoável, quer dizer que, neste momento, a estratégia, pelo menos de partidos como o PSB, deve ser parecida com o que ocorreu quando foi eleito e depois reeleito o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ou seja, encontrar algum parlamentar com possibilidade de derrotar o candidato governista e, assim, manter uma maior autonomia da Câmara dos Deputados. O senhor acha que esse é o caminho? Veja, tem que avaliar primeiro se o governo terá ou não um candidato, como o governo vai interferir ou não na eleição da Câmara dos Deputados. É muito comum em diversos parlamentos, inclusive no Congresso, que na hora H o governo não interfira, não tenha um candidato de governo e deixe a dinâmica acontecer. Porque sair derrotado de uma disputa dessa para um governo é bem complicado. Exato, também, né? Porque sempre que entra numa disputa, seja ela qual for, na política ou no futebol, você tem o risco de perder. A gente lembra o que ocorreu com a ex-presidente Dilma, né? Exato, quando ela tentou construir, ter uma candidatura e foi derrotada, foi quando Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara. Então, é cedo para saber a dinâmica. O que eu acredito, pessoalmente, acho que boa parte dos parlamentares também pensam nisso, que o melhor caminho sempre é o que possa fortalecer o parlamento. Porque nós estamos no parlamento. Nós precisamos ter um parlamento fortalecido. E esse caminho vai ser construído nesses próximos meses. É natural. E são duas discussões diferentes. Uma é a composição dos blocos, porque o bloco é quem dita os espaços que terá na mesa e nas comissões. Outro são as candidaturas à presidência. Então, são duas discussões que vão ocorrendo e elas que podem pautar aí quem é que vai ter mais viabilidade. E ainda é muito cedo para dizer. E é mais cedo ainda para falar sobre a eleição presidencial de 2022. Mas o problema, por que a gente vai falar dela agora? Porque a esquerda não aparenta ter, neste momento, nenhum nome forte o suficiente para tentar impedir uma possível reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Como construir esse nome? Eu acho que o debate no Brasil hoje, ele não se dá em nichos específicos como de direita e esquerda. Eu acho que hoje a linha deve ser muito maior, é a linha democrática. Você poder criar uma ampla frente que tenha a compreensão que o Brasil é diverso, que a unidade seja em torno da democracia e da proteção social. E com isso você fazer um debate de país. O Brasil sente falta de um debate de país, da infraestrutura, dos principais desafios, de como a gente aproveita a janela demográfica, que o Brasil ainda é um país jovem. Então, eu acho que nós temos que ampliar esse debate para construir uma alternativa que proteja conquistas que já foram feitas, mas que possa avançar muito mais e proteger as diferenças do Brasil que hoje eu não sinto que estão protegidas. Deputado, muito obrigado por sua participação e sua presença aqui no JR Entrevista. A gente fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais, Yuri. Obrigado, deputado, uma vez mais pela entrevista e obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.